Olá, está começando o nosso terceiro vídeo do nosso encontro segundo dedicado à morte. Morte, um dos novíssimos, são as últimas realidades que vão acontecer após a nossa aventura aqui na Terra. E são 4, morte, juízo, inferno e paraíso. Continuamos o argumento do vídeo anterior. Estamos a provar com a Igreja, citamos o parágrafo 1008 do Catecismo da Igreja Católica, que disserta sobre a morte como consequência do pecado. A morte entrou no mundo não por causa de Deus, mas por causa do pecado do homem. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver. Vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim. E um deles era o fruto da árvore da vida. Árvore da vida, que ficou no centro do jardim. O homem podia comer este fruto. Eufemisticamente, comer do fruto da árvore da vida é viver sempre. Fomos criados para viver sempre. Nada na nossa vida, por vontade de Deus, estava inclinado, estava fadado a morrer. Isso não tem respaldo nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. A morte entrou no mundo por desobediência do homem, que fora, pretérito mais que perfeito, fora advertido para que não comesse. Porque se comesse, ele morreria. Citamos Sabedoria, capítulo 1, de 13 a 14. Agora vamos a Sabedoria 2, de 23 a 24, porque temos aqui uma causa hedionda, horrorosa, pavorosa. Sabedoria, capítulo 2, de 23 a 24, temos aqui uma palavrinha horrível, que subjaz na ação nefasta, horrorosa, pavorosa, de um inimigo, que é o autor da morte, o fustigador para que o homem desobedeça, para que o homem transgrida e, consequentemente, morra. Sabedoria, capítulo 2, versos de 23 a 24. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Agora vem o que interessa. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio aprovarão. Por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Pergunta: o texto fala da morte física ou da morte espiritual? Parece, pela segunda parte da frase, que o autor aqui está falando da morte espiritual. Porque se você disser que é da morte física, Jesus estaria terrivelmente incluído aqui como alguém que pertence ao demônio. Não. Leiamos de novo devagar o versículo. É claro que esse versículo tem que ser lido à luz de outros. E nós vamos ver daqui a pouco Sabedoria 11, Ezequiel 18, Ezequiel 33 e principalmente Romanos 5, 12, 1 Coríntios 15 e Romanos 6, 23. Por hora, aqui leiamos a primeira parte da frase e a conclusão com a segunda frase, a segunda parte do versículo. Aqui o autor está se referindo à morte espiritual. Aquilo que mais para frente, São João, na sua primeira carta, vai chamar de pecado que leva à morte. Pecado que leva à morte. Então, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Com isso, com esse versículo, a gente se remonta ao capítulo 3 do livro do Gênesis e compreende que o diálogo que o diabo travou com a mulher foi o diálogo de um invejoso. O demônio tem inveja de nós. Porque, atenção, por favor,
Versículo 23, vejam, o finalzinho do versículo 23. O diabo não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos. E ele tem inveja de nós por causa disso. Portanto, por inveja, ele tentou Adão e Eva. E conseguiu o que queria. Então, já temos o autor material. Vamos usar aqui, os formados em direito que estão me ouvindo vão concordar comigo com essa distinção entre autor material e autor intelectual. Quem é o autor material do pecado original? Adão e Eva. Quem é o autor intelectual? O diabo. Foi por inveja. Foi ele que arquitetou, foi ele que sugeriu, foi ele que lançou a proposta que traria como consequência, e Deus já havia advertido ao homem e à mulher: não comam, porque no dia em que vocês comerem, indubitavelmente vocês morrerão. Então a ideia, a distinção em direito penal de autor material e autor intelectual, bem, se aplica aqui nesses dois versículos e no relato do livro do Gênesis. Pulemos agora no mesmo livro da Sabedoria, capítulo 11, de 21 a 26. É um texto um pouco mais longo, mas muito bonito, muito bonito. Porque sempre vos é possível resistir, mostrar vosso poder imenso. E quem poderá resistir à força de vosso braço? Diante de vós, o mundo inteiro é como um nada, que faz pender a balança, ou como uma gota de orvalho, que desce de madrugada sobre a terra. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e para que se arrependam, fechais os olhos aos pecados dos homens. Porque amais tudo o que existe, e não odiais nada do que fizestes. Porquanto, se o odiasseis, não o teríeis feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa, se não a tivesseis querido? E conservais a existência, se por vós não tivesse sido chamada. Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Coisa bonita. Aqui vocês já vão saber qual é o sentimento de Deus pelo diabo. E isso, de fato, somente com a razão, nós não conseguimos entender. Porque o diabo é inimigo de Deus, e inimigo de tudo que é de Deus. Pergunta, olhem bem, versículo 24, não olhem para mim, olhem para o versículo 24. Deus ama o diabo? Ama. Deus ama o diabo. E é nisso, em parte, que consiste o inferno. Deus ama sempre uma criatura em quem não existe o feedback, não existe o retorno, a contrapartida. Apesar disso, Deus ama essa criatura. Jeremias capítulo 31, versículo 3: eu te amo com eterno amor, e por isso estendi a ti o meu favor. Impressionante. Deus ama tudo o que existe e não odeia nada do que ele fez. Esse versículo 24 é impressionante. Deus não odeia o diabo, Deus ama o diabo. E é nisso que reside. Vejam, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e maltratam. Sabiam que isso se aplica também ao diabo? Meu Jesus Cristo! O diabo é nosso maior inimigo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Meu Deus, amar o inimigo. Mas ele não nos odeia? E aqui está o desafio: amar uma criatura de Deus. Não amar o mal que existe nele, mas a realidade enquanto criatura
que é amada por Deus. Eu confesso, para mim, é espantosamente difícil. Mas porque Jesus disse, eu só peço a graça dele para cumprir isso, porque é demais humanamente falando. Mas é Jesus e ponto final. Esse versículo é espantoso. O único sentimento do Senhor para com essa criatura horrenda e espantosa. Vamos ler de novo o versículo 24. Porque amais tudo o que existe, e não odiais nada do que fizestes, porque se o odiasseis, não o teríeis feito de modo algum. É impressionante demais. Está terminando o terceiro bloco. No quarto, continuaremos a nossa abordagem, desta vez o profeta Ezequiel em 2 versículos, depois o apóstolo Paulo em 3 versículos. Próximo encontro, próximo bloco de 15 minutos, nosso vídeo de 15 minutos, vamos investigar esses 5 versículos.